continuam se cuidando, e logo, logo estaremos juntos, louvando nosso Deus, todos juntos aqui no templo. Como estamos, né, na nossa escola dominical, não podemos deixar de mencionar os nossos aniversariantes dessa semana. Então, gostaríamos de estar orando por os nossos queridos irmãos que estão fazendo mais um ano de vida, que é a Gabriela Amanda dos Santos Faria Silva, a Elissamara Rodrigues de Moraes, o presbítero José Klutkoves e a Ana Elise Alves da Silva. Todos eles estão fazendo aniversário, então, nesta semana. Que Deus os abençoe bastante, que Deus os dê força. Logo, logo vamos orar também por vocês. Também queremos agradecer aqueles que nos visitam, vamos dizer assim, pelas redes sociais, né? Não são membros da nossa igreja, mas que estão acompanhando as transmissões pelas redes. Nós agradecemos e logo, logo queremos conhecê-lo pessoalmente aqui na igreja, aqui no templo com vocês, ok? Vamos orar então pelos nossos aniversariantes, por aqueles que nos assistem, e também vamos aproveitar e orar pelos dízimos também, né? Como nós não estamos nos reunindo, os dízimos estão sendo, vamos dizer assim, depositados, né, na conta da igreja, aonde você pode ter essa conta pelo boletim, né, que é enviado pelas redes sociais também. Pode também acessar o site da igreja ou ligar aqui na igreja mesmo e poder fazer o depósito do seu dízimo. Então vamos orar nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor, ó meu Deus, está no controle de tudo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado esperança. E te louvamos, ó Pai, por esses nossos irmãos que completam mais um ano de vida. Que o Senhor esteja com a sua boa mão com eles, que eles estejam sendo protegidos, ó Pai, pelas tuas asas, ó Pai, que eles possam estar debaixo das tuas asas, protegidos por ti, e que realmente, Pai, eles venham confiar plenamente no Senhor, ó Pai. Te louvamos por aqueles, ó Pai, que através das redes sociais nos visitam, Senhor, que adentram o nosso templo aqui, mesmo virtualmente, mas que nunca estiveram junto com a gente. Que o Senhor também os abençoe, os guarde, e que eles possam estar mais vezes acompanhando a gente, e que logo, logo possamos os conhecê-los pessoalmente, e que a Tua palavra, Senhor, que aqui for proferida, possa atingir os seus corações. Te louvamos também, ó Pai, pelos dízimos, ó Pai, e ofertas que foram depositadas, ó Pai, pois nós sabemos que é para a honra e glória do Teu nome, é uma parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, em nossas vidas, e por isso te louvamos dessa forma também, ó Pai. Dê discernimento àqueles que irão utilizá-los, ó Pai, de forma que venha agradar o seu coração, ó meu Deus. Por isso desta forma nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queria, antes da gente continuar aqui na liturgia, só ler, também anunciar a todos, né, que estão nos assistindo, que estamos preparando os materiais para as crianças, né? A igreja ela adquiriu um bom equipamento para gravações de aulas, então logo, logo isso estará sendo disponibilizado aos pais para poder passar para os alunos. Também os adolescentes já estão se reunindo, né, através aí dos aplicativos, né, que tem, né, disponível no mercado, então eles também já estão se reunindo. Se o seu filho, o seu adolescente, né, que não está sabendo, por favor, procure o seu professor, que ele pode dar maiores informações, né? E logo, logo também os nossos professores também todos os professores estarão gravando as suas aulas e a gente estará transmitindo. Assim a gente não perde conteúdo, assim a gente não deixa de estudar a Bíblia junto com o professor, junto com aquele que você escolheu, né, para esse ano estar acompanhando. Ok? Outro recado também é um atendimento aos necessitados, né, que a igreja está lançando. Se você recebeu o seu boletim, provavelmente você já leu. É o atendimento aos necessitados, doações de roupas, alimentos e produtos de higiene. Eles estão sendo recolhidos aqui, né, aqui na igreja, no horário comercial. Então você pode chegar aqui na igreja, né, o secretário, né, ele sempre está aqui das 9 às 6, é isso, né? Das 9 às 6, recebendo isso, e quem está
direcionando, está tratando como será feita essa distribuição é o presbítero Enéas, tá ok? Então, qualquer dúvida também pode entrar em contato com a igreja, né, com os pastores ou com o presbítero Enéas. Ok? Então, acho que era isso que nós tínhamos que dar de recado. Continuando na nossa liturgia, vamos acompanhar a leitura dos Salmos. Deixa eu só virar aqui meu papelzinho. É tudo diferente, né? A gente tem que ficar paradinho aqui, não pode ficar andando muito, né? Senão a câmera não pega a gente. Então, Salmo 34, de 1 a 8. Esse é o momento da gente estar orando a Deus pelas nossas famílias, pelos nossos enfermos, por aqueles que estão necessitando. Então, vamos ler todos, você mesmo aí do seu lar, aonde você estiver nos acompanhando, leia junto com a gente, não tenha vergonha de ler em voz alta, não. Tá ok? 34, de 1 a 8. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Não tem o que falar desse trecho desses salmos, né? Então vamos nesse momento curvar nossas frontes, aonde você estiver nos acompanhando. Vamos orar então pelas nossas famílias. Você também pode colocar o seu motivo de oração aí no seu lar, com a sua família. E vamos ter um momento agora de oração e clamor a Deus. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, porque Tu és o único que pode nos atender. Tu és o Deus Todo-Poderoso, que mesmo antes de falarmos qualquer palavra, o Senhor já sabe o que passa no nosso coração e na nossa mente. Mas o Senhor nos colocou essa ferramenta para podermos interceder e reconhecer que só o Senhor pode realmente nos livrar de todo o mal, de todas as tribulações. Realmente muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. E queremos clamar no nome de Jesus, ó Pai, por cada lar que dobra os seus joelhos, buscando no Senhor, ó Pai, as respostas, que buscam no Senhor o refúgio, que busca no Senhor o sustento, que busca no Senhor, ó Pai, realmente a mudança, a transformação de todas as realidades que se apresentam dentro dos nossos lares. Porque há um Deus que reina, há um Deus que realmente guia as nossas vidas como um amado pastor, que em meio
ao vale da sombra da morte, nos livra de todo mal, que realmente coloca perante nós uma mesa perante os nossos inimigos. E nenhum mal, nenhum cabelo cai de nossa cabeça sem que o Senhor conheça e dê permissão. Por isso nós te agradecemos por essa fé e intercedemos por cada lar, Senhor Deus. No nome de Jesus, derrama da tua paz sobre esses lares. Amém, Senhor. Gostaria de convidar o Dr. Campo. Isso aqui é o pedestal. É bom. Bom dia aos meus amados irmãos que se encontram em casa neste momento. Essa escola dominical, que para nós é uma grande alegria e bênção poder estar aqui hoje ministrando, nós a faremos dentro do tema que nós já estamos levando a efeito na escola dominical normal. Nós rememoremos e vamos, para que toda a igreja possa ouvir, algumas coisas que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do Apocalipse, e leremos do capítulo 1, os versos 1 a 3. Obrigado, irmão. Ficou bem mais prático. Está ótimo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amados, quando nós falamos no livro do Apocalipse, muita coisa vem à nossa mente. As pessoas têm, às vezes, uma interpretação muito errada do significado das revelações que tem neste livro. E nós temos que entender que nós temos que entender bem que o livro do Apocalipse não é apenas uma composição humana feita pelo apóstolo João. E não é uma composição humana feita pelos demais apocalipses, porque existem vários apocalipses dentro da Bíblia. Apocalipse, nós configuramos como apocalipses todos aqueles livros e escritos bíblicos que que usam a linguagem apocalíptica, que é um estilo de linguagem, tá certo? E que nós vemos muito desse estilo de linguagem apocalíptica no Antigo Testamento. No livro de Daniel, de Ezequiel e outras passagens, nós vemos passagens que usam a linguagem apocalíptica. Mas aqui é uma revelação muito especial, porque é a revelação de fato da palavra de Deus. É uma revelação direta do Deus triuno ao seu povo eleito aqui. Então, no livro do Apocalipse, essa atenção nós temos que ter, porque o autor de fato deste livro, desta revelação, é o próprio Deus. E por isso a importância desse livro. O título do livro, o Apocalipse, no grego, a tradução exata é assim: o que está sendo revelado. Essa é a tradução correta do tempo verbal que aqui está. O que está sendo revelado. E se caracteriza por esse estilo, então, estilo apocalíptico. O estilo apocalíptico que é caracterizado por símbolos, sinais, numerologia, linguagem figurada e expressões proféticas, não é? Das próprias escrituras sagradas do Antigo Testamento. Isso é a característica deste livro, é a característica dessa literatura que nós vamos nos aprofundar aqui. Então, o emprego no livro do Apocalipse de números, símbolos e os significados, não é? Tem muita importância.
Nós não conseguimos entender o livro do Apocalipse se nós não entendermos esses significados e esses simbolismos da literatura apocalíptica. Em função da ausência deste entendimento, é que muitas vezes se gera interpretações totalmente errôneas e complica-se muito essa questão do livro do Apocalipse, e se gera aquelas expectativas medonhas de que o livro do Apocalipse seria uma coisa extraordinária, grandes revelações. De fato, é uma revelação de Deus para o seu povo eleito, mas é um livro de vitória e de conforto. E é usado linguagem apocalíptica. Por que essa linguagem de simbolismos e a simbolismo foi usada? Tem um contexto histórico nisso, que nós veremos a seguir. Mas, primeiramente, eu queria me focar em alguns pontos importantes para esclarecimento dos irmãos. A numerologia vem da numerologia hebraica, que se construiu durante o período do exílio babilônico. E dali se construiu essa numerologia, esse simbolismo numerológico que vem, então, dentro, somando com a literatura hebreia do Antigo Testamento, não é? Mais a numerologia que veio do exílio, e então eles criaram essa numerologia que tem um grande poder aqui e significado nesse livro. O João, não podemos esquecer, ele era um judeu e conhecia perfeitamente essa numerologia. E por isso ele usa aqui essa numerologia de símbolos e sinais dentro deste livro. Primeiro, temos que entender o número 1. O número 1, na numerologia hebraica, indica o quê? Indica a unidade, que para os judeus está consolidado no seu credo. Qual é o credo deles, né? O credo deles: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. É o único. Então, o número 1 indica a unidade de Deus, ele aponta para Deus, não é? O número 2 é o número que era necessário, o número necessário de testemunhas para validar um julgamento. Sem 2 testemunhas não se validava, não é? Nós entendemos e vemos bem esse contexto da necessidade de 2 testemunhas, que era a exigência da lei. Então, o número 2 sempre corresponde a testemunha, o número de testemunhas, né? Quando queremos validar um testemunho, duas pessoas, o número 2. O número 3 descreve exatamente o Deus triuno, Deus trino, não é? O 4, nessa numerologia, se refere às coisas terrenas, às coisas da terra. Tudo que é terreno tem configuração com o número 4. 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 anjos, e dessa forma, então, porque essa era a concepção do mundo, mundo plano, com quadrado, 4 cantos, não é? Então o número 4 ele está sempre relacionado às coisas da terra. Não é? O número 6, o número 5 não tem um significado muito importante no livro, mas ele representa um período de tempo indefinido, o número 5. Agora, o número 6 é muito importante. O número 6 simboliza a tentativa de Satanás de alcançar a plenitude, porque o número 7 indica a plenitude. Então, é a tentativa de Satanás, é o número da imperfeição, é aquilo que não consegue atingir a perfeição. Então, o número 6 é o número da imperfeição. Daí nós já começamos a perceber no livro, quando falamos o número da besta, 666, puxa, 665, que número é esse que ele cita? O próprio apóstolo João diz, para aquele bom entendedor, faça o cálculo e entenda. O que ele está se referindo? Ele está se referindo exatamente ao número, porque no hebraico, o hiperlativo, não é? O superlativo é feito com a repetição da palavra. Quando nós cantamos santo, 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 nós estamos dizendo o quê? Que Deus é santíssimo, é muito santo. Esse é o significado no hebraico. Agora, quando nós citamos lá aqui no Apocalipse 666, eu estou dizendo o quê? Que é o muito imperfeito, é aquele que é totalmente imperfeito.
Esse é o número da besta. O número da besta é que o besta é muito imperfeito. Satanás é totalmente imperfeito. Então, esse é o significado. Eu não tenho que ficar fazendo cálculos mirabolantes de achar quem é esse, quem é aquele. É o Papa, número tal. Não, não tem nada disso. Aqui simplesmente ele está direcionando para a questão de caracterização da imperfeição total. Então, esse é o número 6. O número 7, como eu já citei, indica a completude, a totalidade, a perfeição. Número 7. Então, quando eu cito 7 sempre eu estou me dirigindo a tudo, a todos, a compleção total, não é? O 10 representa a totalidade, é a plenitude do sistema decimal, é a totalidade, não é? E o 1000 evoca um grande número, multidão, um número incontável. Cada vez que eu citar 1000, é um tempo indefinido, é uma coisa muito grande. Essa era a questão da numerologia que vinha do Antigo Testamento e que eles conheciam. Quando eles se referem, por exemplo, Saul matava milhares, mas Davi, dezenas de milhares, 10 vezes 10, então um número muito grande, significa um número muito grande. Daí a questão da história que nós vamos ver lá na frente, a questão do milênio. Quando se trata lá, a palavra não é milênio, que está no Apocalipse, mas cita 1000 anos. 1000 anos quer dizer o quê? Uma eternidade de tempo, um número indefinido, não sabemos com precisão, é muito grande. Quando nós vemos grande multidão nos céus, milhares de milhares de milhares de milhares de anjos e seres celestiais, quer dizer, é um número incontável. Isso é o significado do número 1000. Então, essa numerologia tem essa importância. Precisamos entender essas questões para poder começar a nos aventurar dentro desse livro. Não é? Também um outro número importante que nós temos aqui, um significado importante, é o emprego da expressão, quando nós vemos tempo, tempos e metade de um tempo. Isso vem lá de Daniel, tá certo? Do livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, que vai nos dar, então, o significado. São 3 anos e meio. Exatamente, isso significa 3 anos e meio. E é notável que o número 7, que é o número da plenitude, como ele predomina no livro todo, e no todo o esboço do livro. O livro indicando que é uma autoria perfeita. Então, na plenitude, porque, veja lá quando eles falam, 7 espíritos, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças, 7 montes, e assim ele vai citando. Sempre o esboço do livro todo se divide em 7, mostrando a completude do livro, a perfeição do livro, não é? E é evidente que teria que ser assim, se eu entendo que a orientação exata do autor do livro, que é o próprio Deus, não é? Ele tem que ser uma coisa muito bem estruturada e bem feita. Não é? Nós vemos também no Apocalipse, se nós formos ver, nós vamos encontrar 7 bem-aventuranças. Então, sempre o número 7, 7, 7. Assim como no Novo Testamento e nas Escrituras, o livro do Apocalipse também apresenta e emprega nomes, não como referência a pessoas, mas a posição, importância, trabalho e o significado que isso tem, né, na história. Por exemplo, Abrão, quando cito o nome de Abrão, eu estou personificando o pai. O branco representa isso. Não é? O vermelho é a cor da guerra, sangue. Não é? O preto representa sempre fome e morte, escuridão. A cor púrpura, riqueza. O dourado, perfeição do céu. O amarelo, doença. E assim nós vamos vendo as cores. Existem cores que até hoje são utilizadas. E esses são os significados até hoje. Não se mudou. Então nós temos que ter essa visão. Aqueles que lembram, talvez até hoje existam ainda, mas que marinheiros, né? Os marinheiros antigos, pelo menos, a bandeira amarela com uma bola preta
em cima, quando se hasteava, o que significava? Peste a bordo, doença a bordo, morte. Não é? Ninguém se aproximava, era quarentena. Não é? Talvez tivéssemos que levantar uma bandeira dessa cor agora, né? Estamos nessa situação de amarelo. O amarelo significa isso. Mas até hoje vem assim. Outras cores, né, também aparecem. Agora, João escolheu inúmeros representantes do mundo animal aqui, para ilustrar também seus conceitos. Os animais de 4 patas, certo? Incluem, por exemplo, o cavalo, significando a montaria, cordeiro para o abate, o leão pela sua boca devoradora, o urso com o poder, o urso demonstra poder por causa das suas patas, sua força, né? O boi na sua força de trabalho, o leopardo pela velocidade, os répteis que são representados, répteis normalmente pela serpente, que representa Satanás, né? Os escorpiões por causa do seu aguilhão, da tortura, do mal. Então, o sapo sempre representou aqui o mal, né? Então, espíritos do mal o sapo representava. Então, ele usa essas figuras de linguagem conhecidas da época, não é? Para ilustrar, então, o livro que ele está escrevendo. É interessante que essa mensagem não está vinculada a nenhum lugar específico, nem tempo. Ela está fora do seu tempo, né? E demonstra, então, humanidade consistente em todo o livro, né? Agora, nem tudo que está no livro é simbólico e necessita de interpretação, né? O que nós temos que ficar fixado é na sua mensagem central e não partir para alegorias. O risco é nós partirmos para o livro do Apocalipse para interpretações alegóricas. E aí nós vamos viajar na maionese, as pessoas viajam e os entendimentos serão os mais diversos possíveis. Então nós temos que ter um exemplo claro. Quando nós descrevemos e vemos lá a descrição dos 4 cavaleiros do Apocalipse, tem o cavalo branco. Um deles é o cavalo branco. É o primeiro dos cavaleiros. Existem algumas interpretações que querem dizer o seguinte: aquele livro, não, aquilo ali é Satanás, que é o anticristo, que está vindo com poder também. Então. Não, é uma interpretação errada. Eu tenho que estar certo. Se eu começo a interpretar que branco é santo, lá também tem que ser santo. Eu tenho que ter uniformidade na minha interpretação. Eu não posso interpretar uma cor aqui no começo e depois outra lá. Isso está errado. Eu tenho que pegar a uniformidade do livro e trabalhar dentro desse simbolismo de forma unânime. Isso é uma regra muito fácil e fundamental da exegese. Eu não posso, durante um livro, durante um estudo, eu vou mudando a minha regra exegética. Minha regra exegética tem que ser mantida, tem que estar permanente. Então, lá nós vamos ver também que é Cristo representado, Cristo vitorioso, não é? Porque lá é um cavaleiro que representa a santidade, pureza, porque ele está vestido de branco. O outro vai estar vestido de vermelho, cavalo vermelho, ele representa o quê? A guerra. Aí sim, guerra, destruição. O outro vai representar a fome, a morte e tal. Todos aqueles cavaleiros, não é? Então, isso que nós temos que ter esse entendimento. Agora, o contexto do livro, tá certo? Nós temos que entender muito bem. Os exegetas, existem 2 interpretações sobre o tempo e período desse livro. Alguns vão dizer que foi escrito em torno dos anos 60, durante o reinado do imperador Nero, que criou uma grande perseguição contra os cristãos. Outros vão dizer que foi mais para frente, mais próximo do final da vida de João, que seria lá com o imperador Domiciano. O importante para nós é saber o seguinte, que o livro diz que João estava exilado na ilha de Patmos, em função da perseguição que existia contra a igreja naquele período. Provavelmente, mais provável que seja exatamente, né, num desses 2 imperadores, nessa grande perseguição que teve, e Domiciano, então, exilado na ilha de Patmos. Ora, ele estava prisioneiro. Tem uma revelação de Jesus Cristo mostrando a vitória da igreja.
está se dirigindo à igreja militante, à igreja que está sendo perseguida, à igreja que está sendo tribulada, à igreja que está em grande dificuldade, mas recebe uma palavra de vitória e de esperança de Jesus Cristo, e ele tem que transmitir isso para fora do exílio. Ora, ele era um prisioneiro. Os prisioneiros, nesse período, eram os mesmos prisioneiros, que quem fazia a guarda dos prisioneiros era a guarda pretoriana, que fazia isso. Ora, João está lá, exilado na ilha de Patmos. Ele tem que mandar essa mensagem para as igrejas fora. Teria que passar pela censura romana. A carta tem que passar por uma censura romana. Por isso ele usa a linguagem apocalíptica. Por isso ele usa essa linguagem de simbolismos, e que o judeu, o cristão, o convertido, ele tinha pleno conhecimento dessa linguagem. Então a igreja, quando recebeu essa carta, eles entenderam perfeitamente o significado. Já os romanos deixaram passar porque não entenderam nada do que estava sendo escrito ali. Então foi uma forma, foi um ardil, foi uma maneira de sair e passar pela censura romana. E assim essas cartas chegaram às igrejas e consolaram as igrejas e deram mais força de militante a essas igrejas que estavam sendo perseguidas. Então essa é a razão dessa forma que foi utilizada de se escrever esse livro. Também o livro do Apocalipse, ele tem uma característica importante, porque ele tem uma estrutura baseado, tá certo, no drama, na dramaturgia grega. O que significa a dramaturgia grega? São os inícios dos dramaturgos que começaram, que vieram se consolidar depois, e nós conhecemos mais recentemente pelas óperas. Então, como que significava isso? Sempre na dramaturgia grega, primeiro aparece um arauto, explica o que está acontecendo, fala do assunto, e depois vem os atores interpretando. Então o livro do Apocalipse sempre é assim. Eu tenho uma explicação, entram aqueles simbolismos, aqueles atores, aquelas coisas, aquelas imagens bonitas que ajudam a entender aquilo que está. E essa dramaturgia é que foi utilizada aqui na formação desse livro. Daí nós começamos a vislumbrar o entendimento claro. Por que fala uma coisa e aquelas cenas que aparecem, depois cenas que se repetem, e se repetem muitas vezes? São cenas que estão sendo explicadas como se fosse... Pense numa ópera. Imagine uma ópera, não é? Um dramaturgo primeiro explica e depois entra aquela cena, faz toda aquela encenação. Então, porque assim era o teatro grego, assim era a dramaturgia grega da época. Não é? Mas, enfim... Nessa época, a carta é um livro, então, tem um propósito de encorajamento, consolo dos crentes e sua luta contra Satanás e sua corte. É isso que o livro está nos trazendo, né? Então, mesmo que os crentes passem por lutas, provações, tribulações, perseguições, sofrimento, tá certo? A igreja sempre será vitoriosa. Por isso ela não é restrita a um tempo, mas para todos os tempos. Porque nós entendemos, nós reformados entendemos, que nós estamos dentro da tribulação. Nós estamos passando pela tribulação. A igreja está sendo atribulada permanentemente. Desde que começou, nos seus primórdios, ela é atribulada. Maiores ou menores tribulações, mas ela vem atravessando séculos e séculos de tribulação. Ah, mas não tem tribulação na igreja. Como não tem? Toda igreja tem tribulação. Ou ela é perseguida pelos governos, ou ela tem tribulação externa, ou tem tribulação interna, mas vai ter tribulação, vai ter. Sempre terá. E nós temos igrejas tribuladas. A igreja contemporânea é tribulada e perseguida? É claro que é. Vai lá na China. Vai na China exercer o cristianismo. Vai lá em Marrocos. E vocês verão o que é a tribulação. Países aí na África aí que estão sendo exterminados, nossos irmãos, igrejas. Ela está sendo perseguida. A igreja continua sendo perseguida. Muitas vezes insidiosamente sendo perseguidas. Muitas vezes nós não percebemos a perseguição, mas ela está existindo permanentemente.
Mas o livro do Apocalipse nos traz essa garantia, a garantia de que a igreja e Cristo é vitorioso. Cristo é vitorioso, a igreja é vitoriosa, mesmo que tenhamos que morrer por Cristo, não é? A nossa recompensa virá. Essa é a mensagem do livro, essa é a mensagem do Apocalipse. Então ele, né, começa assim então: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ora, o Apocalipse tem uma mensagem que significa desvelamento. Esse é o significado, aquilo que está sendo desvelado. Então eu estou tirando a cortina, né? Eu estou abrindo, eu estou expondo essa revelação. Esse é o significado, o que está sendo revelado, o que está sendo mostrado, né? Então aqui no momento Jesus compartilha com João a revelação que ele, Jesus, teve. É Jesus contando para João e mostrando para João a visão que ele tem, né? E permite que João então tenha vislumbres daquilo que interessa. Jesus também não mostra tudo para João, mas mostra aquilo que João deveria vê-lo apenas, né? Você vai ter essa visão, um pedaço disso, um pedaço disso. Por isso as descrições de João muitas vezes não são totalmente completas, mas é aquilo que ele consegue enxergar nas suas visões, né? Jesus aqui apresenta uma revelação até dele mesmo, tá certo? Dele próprio. Ao utilizar o seu nome, Jesus Cristo, ele está associando aqui o seu nome de batismo e a definição de ser o mediador. Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, não é? Nós perdemos muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos o significado do Cristo. Nós estamos tão acostumados a falar em Jesus Cristo, Jesus Cristo, como se Cristo fosse o sobrenome dele. Nós somos acostumados, né, a dizer o nome e o sobrenome da pessoa. É Jesus Cristo. O nome dele não é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus, o Cristo. Jesus, o Cristo, aquele que é o Messias, o Salvador. Aquele que essa é a nomenclatura dele, não é? Quando nós, às vezes, na simplificação que fazemos, nos habituamos tanto, né, que vira uma coisa muito comum falar em Jesus Cristo. Mas, na verdade, é Jesus, vírgula, o Cristo, né? O único Cristo. Aí sim, né? Isso tem um significado importante muitas vezes. Quando eu defino exatamente quem é o meu Jesus. Vocês notaram que muita gente fala em nome de Jesus, revelações de Jesus. Espírita fala em nome de Jesus, revelação de Jesus. Qual Jesus? Emanuel. Tem muitos Jesus por aí. Tem muitos Emanuéis, não é? Agora esse que nós tratamos é Jesus, o Cristo. É muito diferente. Então é aqui uma revelação pessoal dele, né? E aqui Jesus coloca uma coisa muito importante, né? Que ele se coloca, Jesus Cristo, a revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, enviado por intermédio de um anjo. Isso aqui, observe que Jesus Cristo aqui está completamente subordinado, se colocando subordinado ao Pai. Quem deu a revelação? O Pai, não é? Então, entrega a Jesus essa revelação e nomeia Jesus para essa missão. E Jesus aqui recebe então essa incumbência para proclamar aos eleitos, tá certo? Aos seus servos, aos eleitos, as coisas que em breve devem acontecer. Essa revelação não é para todos, mas é para os eleitos, para os servos dele, né? Então, os servos de Deus, os servos de Jesus Cristo aqui, devem ser informados sobre as coisas que devem acontecer em breve, para os leitores da época do escrito, assim como também para os leitores de todas as eras futuras.
Por todas as eras, nós vamos ver que a igreja sempre vivenciaram essas coisas reveladas. E já aconteceram, e continuam acontecendo, e vão acontecer até o retorno de Jesus. Não é? Porque essas palavras são verdadeiras, fiéis e verdadeiras. E é isso que Jesus nos afirma. Jesus é que nos afirma. Não é? Então, no verso 3, aí nós vemos isso. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Beleza. Bem-aventurado aqueles que ouvem, né, que leem, aqueles que leem o livro do Apocalipse. Mas é isso que ele está falando? Que eu tenho que ler o livro do Apocalipse, entender esse livro e então aplicar na minha vida e guardar e me sentir vitorioso? Não. Eu tenho que ler em voz alta. É isso que ele está falando. Bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem. Para ouvir alguém que te lê em voz alta. Eu tenho que ouvir exatamente o que o livro está dizendo. Então, é um livro que tem que ser proclamado ao povo de Deus. A quem? Aos seus eleitos. É um livro que tem que ser dito, proclamado, falado, gritado, exclamado. Porque é o livro da vitória de Jesus Cristo, meus irmãos. É o livro que dá a garantia da vitória da igreja. Esse é o significado exato dessa ordem aqui. Bem-aventurados quem então? Aqueles que leem e que proclamam. Bem-aventurados que proclamam e aqueles que ouvem essa proclamação. Tá certo? E que mais? Ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu tenho que ler. O que significa? Eu tenho que ler, eu tenho que proclamar essa verdade, tá certo? E tenho que guardar no meu coração e na minha mente o que está escrito nesse livro. Aí eu vou ser bem-aventurado. Senão, não serei bem-aventurado. Porque para mim ser bem-aventurado é bem claro. Aqui o versículo é bem explicativo nesse sentido. As palavras do livro do Apocalipse têm que ser lidas, guardadas no meu coração e proclamadas para o outro. E aqueles que ouvem devem fazer o mesmo e guardá-las. Não é? Até porque, no período que foi escrito isso aqui, não era tão fácil assim você achar uma Bíblia com um livro. Tá certo? Poucos escritos, era oral. E o oral tinha um significado importante. As pessoas precisavam guardar. E guardavam. E decoravam. As pessoas decoravam os livros para poder proclamar. Então aqui é uma primeira bem-aventurança. Essa é a primeira bem-aventurança. Teremos 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Aqui é a primeira bem-aventurança. Então informa, as bênçãos do Senhor recaem sobre aqueles que leem, e aqui no sentido de ler é no sentido de recapitular, e falar, e ler, e faler, e ler, e falar, e proclamar, e ouvir, e isso tem que ser repetido, sempre falado. É um livro que as pessoas leem e muitas vezes não compreendem, por isso eu te dei essa introdução do significado, de entender bem e ter na mente esses significados e simbolismos que nós temos que entendê-lo. Porque fica muito mais fácil. O livro vai se descortinando, vai ficando fácil. Ele vai se descortinando à nossa frente. E não tem nada de mistério nesse livro. Aqui não é uma religião de mistério. A religião de mistério, tá certo? De mistérios, era um outro tipo de religião que era feita nos tempos antigos. A religião de Jesus Cristo, a nossa religião, o cristianismo, é uma religião de verdades descortinadas por Deus, fáceis de serem entendidas pelo povo. O evangelho é uma coisa muito simples. A palavra da salvação é simplíssima, tá certo? Ela é fácil de ser entendida. O problema é que as pessoas estão cegas e não conseguem entender. Não é? Mas quando o Espírito Santo revela, tudo fica fácil. Por isso, não é uma religião de mistério, mas sim de simplicidade, de entendimento. E o termo profecia, quando ele fala aqui, não se refere propriamente a previsões, mas a Deus, que por intermédio de seus mensageiros revela a sua verdade ao povo.
É dessa forma. Então significa que Deus é o autor e, portanto, a mensagem tem autoridade como continuação da palavra de Deus nas Escrituras do Antigo Testamento. E com essas palavras, essa profecia, o mensageiro aqui conclama o povo a guardar uma vida de obediência, de amor e de cumprimento desse livro. Então, essas palavras podem ser bênçãos, né, durante o tempo que está próximo, que ele fala. Agora, o tempo próximo aqui, quando ele fala em tempo, ele está falando a palavra, e a palavra grega é kairos. Não é cronos. Cronos é o nosso tempo. Kairos é tempo de Deus. É diferente. Aquilo que está próximo, quando ele fala aqui, pode ser próximo, e para nós pode ser muito distante. Mas para Deus é próximo. O tempo dele é diferente do nosso. Pedro nos ensina isso, quando fala que 1000 anos para Deus é um dia e vice-versa. Não é? Explica isso. E essa é uma realidade. Até porque Deus não tem tempo. Não existe tempo para Deus. Meus amados, Deus é o Criador de tudo, de todas as coisas. Quem criou o tempo foi Deus. Tempo é uma criação de Deus também. Para quem? Para nós, humanos. Ele está fora do tempo. Não existe tempo. Ora, se não existe tempo, não é? Deus, por isso, ele é eterno. Sempre é eterno. Ele não tem essa configuração de tempo cronológico como nós temos. A cronologia do tempo é para o ser humano apenas. E essa é a grande realidade de nossas vidas. Quando nós sairmos dessa vida e Deus nos chamar para o seu tempo, para o seu reino, nós estaremos também fora do tempo. Nós não estamos mais limitados a tempo e, portanto, seremos eternos. Não é isso? A eternidade. E todas as coisas acontecerão ao mesmo tempo. Quando, eu não sei quanto tempo me resta de vida, mas o dia que Deus me chamar, eu estarei fora do tempo. Ah, mas Jesus voltou para mim naquele dia, porque todas as coisas já aconteceram, tudo já aconteceu, tudo já está consumado. Eu já estou fora do tempo. Entende? Até o que vai acontecer lá no futuro, para o meu bisneto, já aconteceu para mim. Eu já vou ver essa revelação, porque eu estou fora do tempo. E essa é a grande maravilha que nós temos. Agora, isso é reservado para os eleitos, viu? Apenas para os eleitos. Sinto muito que os outros não são eleitos. Tem muitos que não são eleitos. Mas isso não é meu problema. O problema é de Deus. Não é? Tá certo? Eu tenho que mais louvar a Deus por ter sido eleito. Não é? Então, grato por ter sido eleito. E essa é a beleza. Essa é a beleza da doutrina reformada. Essa segurança, essa tranquilidade, essa paz de espírito que nós temos em poder confiar exatamente naquilo que as Escrituras nos dizem, de que aqueles que creem em Jesus Cristo têm a vida eterna, são os eleitos, não é verdade? E que estaremos reunidos com Ele num tempo nosso, cronológico, muito próximo. Para Deus já aconteceu. Por isso o reino está próximo. Não é isso? Ele é tão próximo que pode tocar nele. Não é isso? Ele tem até uma proximidade física, esse reino. Não é? É uma outra dimensão. Nós estamos falando de uma outra que nós não entendemos. Nós não entendemos. Nós estamos acostumados a trabalhar em 3 dimensões. Largura, profundidade, altura. Não é verdade? Sempre trabalhamos. Mas os físicos aí, teóricos, falam em tantas dimensões, já estão, acho que 53 ou qualquer coisa assim. Não é? Tem tantas teorias dimensionais que eles já diziam. Imagina, então, eles estão tentando, via conhecimento, chegar onde Deus chegou. Não vão conseguir, não é? Tá certo? Mas estão estudando isso aí. Então, existem esses entendimentos. Daí a necessidade de nós interpretarmos as Escrituras e dar graças a Deus de nós estarmos vivendo num tempo em que nós podemos entender melhor essas coisas que o livro nos diz, né? E daí, então, ele vai se dirigir agora às 7 igrejas, né? João agora, dentro com essas verdades, essa revelação vai ser passada às 7 igrejas da Ásia. Ele usa o número 7. Isso significa que essa revelação é para todas as igrejas, para todos os tempos.
E quando nós estudamos as características das 7 igrejas, nós vamos ver que são as igrejas que estão por aí, continuam do mesmo modo, não é verdade? As faltas, os acertos das igrejas, por serem humanas, é uma mescla dessas 7 e é um livro atualíssimo, muito atual, que deve ser interpretado, lido, falado e, acima de tudo, proclamado, porque é o livro que, apesar da igreja ser perseguida, apesar da igreja estar em dificuldades, é uma palavra de esperança e de vitória. A mensagem do livro é essa: Jesus Cristo vence. Jesus Cristo é o vencedor, já venceu. E a igreja militante, por mais que sofra, por mais tribulada que seja, não é verdade? Por mais isolada que esteja, ela será vencedora. João coloca com muita clareza numa das suas interpretações, quando ele fala do céu, e ele diz que no céu o mar já não mais existe. Não é uma interpretação literal, não é? Senão o surfista eleito não ficaria satisfeito no céu. Está certo? Tem que ter mar por ele lá também. Não é isso? O mar significava turbulência, confusão, separação. O mar tinha esse significado, quando ele fala. Então ele está dizendo, no céu tudo é perfeito, não há mais separação, não há mais confusão, não há nada que nos separe da comunhão dos santos. Ele estava isolado, separado pelo mar, não é? Agora não, agora ele está falando, eu estou no céu, estou vendo todo mundo junto, em comunhão com os santos. É essa a nossa esperança. Essa é a nossa, nem só esperança, mas é a certeza do crente, né? De que nós estaremos vitoriosos com Jesus Cristo num tempo muito próximo. Essa é a mensagem do Apocalipse. Eu espero que os irmãos tenham aproveitado esses breves momentos. É uma pincelada muito rápida do que nós estamos falando aqui e do que nós tratamos na nossa escola dominical durante esse ano de 2020. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado. Vamos orar. Santo Deus e Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de ter, Senhor Deus, as Escrituras em nossas mãos, ó Pai. Queremos te louvar e te agradecer, ó Senhor, porque o Senhor preservou, Senhor Deus, irmãos, preservou igrejas, Senhor Deus, preservou estudiosos, ó Pai, que zelaram pela palavra e trouxeram a palavra, Senhor Deus, durante séculos e séculos, para que ela pudesse chegar em nossas mãos, ó Pai. Obrigado também, Senhor Deus, porque nós temos o privilégio de ter a liberdade de usar esse livro e de tê-lo em nossas mãos. Obrigado, Senhor Deus, pela possibilidade que temos, Senhor Deus, e facilidade de tê-la, Senhor Deus, quando muitos não têm sequer, Senhor Deus, a possibilidade de ter, sejam por questões de perseguição ou por questões econômicas. Ó Deus, atende, Senhor Deus, a esses irmãos que estão nesses lugares perseguidos, ó Pai amado. Provê a eles, Senhor Deus, que eles tenham acesso a essa palavra bendita, Senhor Deus. Provê, Senhor Deus, que nós possamos ser, Senhor Deus, proclamadores dessa palavra, ó Pai amado. Ó Pai amado, que nós nos sintamos, Senhor Deus, impelidos, ó Pai, a proclamar, Senhor Deus. Ó Pai amado, nos ajuda nisso. Tira de nós, Senhor Deus, a nossa timidez, ó Pai, e nos dá intrepidez. A nossa oração, Senhor Deus, é que o Senhor nos dê intrepidez, Senhor Deus, para a proclamação da Tua palavra. Ó Pai amado, nos momentos mais tribulados em que nós possamos enfrentar, Senhor Deus, seja por fome, por doença, por guerras, ó Pai amado, ou por qualquer outro tipo de tribulação. Nós sabemos e temos a certeza, Senhor Deus, que Cristo é vencedor e que a igreja é vitoriosa junto com Ele. Em nome dEle, Senhor Deus, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso único Senhor, Salvador e vencedor, é que nós oramos agradecidos. Amém. Nós estamos encerrando a nossa escola dominical. Antes, porém, nós queremos agradecer a presença do Dr. Rogério, a sua aula tão extraordinária, tão elucidativa sobre o livro de Apocalipse.
Dr. Rogério Donato Campa, presbítero da igreja, longos anos, é o presbítero mais antigo que nós temos em atividade na igreja. Ele, juntamente com a sua esposa, dona Maria Helena, professora Maria Helena Campa, tem nos abençoado ricamente. De longa data tem sido bênção aqui na igreja, no ensino. Ele atende também a nossa faculdade, FATESUL, nas línguas hebraico, grego, na exegese de grego. Dr. Rogério, médico. Hoje ele é o atual diretor-geral do Hospital Evangélico Mackenzie, aqui em Curitiba. Mas aqui na igreja é um querido irmão. Um homem de Deus, um irmão abençoado, muito amado pela igreja, por todos nós. E tem dedicado a sua vida, juntamente com a sua família, para servir a Deus aqui na igreja. Nós louvamos a Deus pela vida do Dr. Rogério. E se Deus quiser, na próxima semana estará conosco na escola dominical a sua esposa, a professora Maria Helena Campa. Um bom dia para você, um bom domingo. Nos encontraremos na celebração do nosso culto de adoração ao Senhor às 19 horas. Recebamos a bênção. Quanto mais, irmãos e irmãs, fiquem em paz. Que o insondável amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, e que o poder, o ânimo, a força do Deus Espírito Santo repouse sobre você, sobre os seus, sobre a nossa amada igreja e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre, e sempre, e sempre. Amém. Um bom dia.